Veja no ICL Notícias, segunda edição. Mamata das apostas. Haddad vai pra cima das bets e critica a campanha de desinformação contra o governo. Eu não vou deixar de cumprir a minha obrigação funcional com medo de um bando de canalhas que ficaram 4 anos na ilegalidade sem pagar imposto. O Pix é nosso. Após críticas do governo Trump, presidente Lula diz que ninguém vai mexer no que é dos brasileiros. Ninguém vai fazer a gente mudar o Pix pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. Mais um rolo do Ciro Nogueira. Senador participava de grupo de WhatsApp com investigados na máfia dos combustíveis. Dudu não cansa de ser ignorado por Trump. Eduardo Bolsonaro diz que vai levar denúncias contra o TSE às autoridades dos Estados Unidos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais nesta quinta-feira, dia 2 de abril de 2026. Quinta-feira com um gostinho de sexta, Chico Sá. Boa tarde para você. Boa tarde. No meu tempo, ali quando eu era muito jovem, a Semana Santa era inteira feriado lá no Ceará. Agora estamos aqui com muita honra trabalhando, vamos embora. Vamos embora. Aliás, temos visita ilustre nessa semana aqui, que é Leandro Demôrio, diretamente do Rio Grande do Sul. Ah, rapaz, eu achava que era missa de corpo presente, achei que ia entrar aqui. A gente queria, mas ele já tá com um pezinho no feriado, né? Eu tinha me preparado para cantar uma música do Teixeirinha com ele. Teixeirinha, que é da terra do Demôrio. Meu ídolo de infância também. Boa tarde, meu querido. Bem-vindo. Boa tarde, Teixeirinha. Tem uma estátua no centro da cidade aqui, Chico. Conheço. E aí, no ano passado, que você conhece, né? Que já tem a Feira de Literatura aqui, é muito famosa, né? Sim. Aliás, você veio pra feira, se não me engano, não foi? Sim. Fui na feira. É. A Feira de Literatura, Gabi, recebeu Chico Sá, Chico Buarque... assim, é só, entendeu? Só gente desse nível. Só grandes assim, nomes, né? Tamo bem. Da cultura brasileira, incrível. Que é a terra também do Tasso de Castro, né? Tasso de Castro, isso, e Múcio de Castro também, né? É. A família. Aliás, o jornal fundado pelo Tasso de Castro existe até hoje, chama O Nacional, um jornal centenário, né? Um dos poucos jornais centenários do Brasil ainda hoje. E fora isso, no ano passado teve uma estátua do Bolsonaro que tentaram colocar numa praça aí, semanas depois ela foi encontrada jogada num ferro velho, então temos pelo menos uma boa notícia. Essa é inspirada bravo povo de Passo Fundo. Dos mesmos criadores de quem botou fogo no Borba Gato em São Paulo, né? Bandeirante. Totalmente. O espírito é meio que o mesmo aí, né? A mesma história. É isso aí, muito bom, gente. A gente já aqui pensando em sextar, mas tem muita notícia para a gente trazer. Aliás, hoje foi um dia especial lá no ICL Notícias, primeira edição. O Leandro Demôrio estava ali junto com os nossos colegas do N1, entrevistando o Fernando Haddad, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, que concedeu essa entrevista para a gente. E muito boa, muito reveladora, assistir, né? Completa, vale a pena assistir, mas a gente traz alguns trechos muito aqui reveladora. para repercutir também. Um desses trechos que a gente vai avaliar aqui é sobre as bets, né? As casas de apostas esportivas que, segundo o Haddad, e a gente também pode conferir com os nossos próprios olhos, né? Promoveram uma campanha de desinformação contra ele, não só contra ele, mas também, né, depois da decisão de tributar esse setor. Então, vamos começar por esse trecho, tem muito a ser discutido e analisado. Então, vamos começar por aí, pessoal. Por que a Bet está fazendo isso? Vamos nos lembrar, as bets ficaram os 4 anos do governo Bolsonaro sem pagar imposto. Essas bets que aliciaram, inclusive, crianças para o jogo,
Essas bets ficaram 4 anos, ao contrário de uma farmácia, de uma padaria, de uma loja, de uma indústria, de um serviço, de um cabeleireiro, de um padeiro, elas ficaram sem pagar imposto nenhum. Nem imposto de renda. Nada. Nem imposto sobre o lucro. Nada, nada, nada. 4 anos sem pagar imposto. Aí eles fizeram uma campanha contra mim, me apelidando de taxado, porque eu resolvi cobrar imposto de bet. Agora eu fico me perguntando, se um empresário que gera emprego, se um empresário que paga aluguel, paga luz, paga condomínio, paga imposto, como todos nós que somos trabalhadores e pagamos impostos, por que uma bet vai ser tratada como uma Santa Casa de Misericórdia? Se ela produz doença e não saúde. A bet adoece as pessoas. 1% dos apostadores, isso é a estimativa mundial, adoece as pessoas. Se a gente não tiver dinheiro sequer para cuidar das pessoas que a bet adoece, por que nós vamos deixar isso aqui funcionando? O presidente Lula, inclusive, está estudando se mantém essa autorização que o Bolsonaro deu para as bets funcionarem. Agora, enquanto funcionam, tem que pagar imposto. Como elas se revoltaram contra pagar impostos, elas começaram essa campanha contra mim. Então, eles inventaram um apelido e começaram a disseminar desinformação para me atacar. Agora, eu não vou deixar de cumprir a minha obrigação funcional com medo de um bando de canalhas que ficaram 4 anos na ilegalidade sem pagar imposto. Ô, Demori, eu já vou te passar a palavra, eu queria convidar todo mundo que está nos acompanhando a votar no nosso chat. Tem uma enquete que é sobre esse assunto. A pergunta é a seguinte, para você que está nos acompanhando e comentando no nosso chat. O governo Lula deveria proibir as bets no Brasil? A gente vai colocar na tela também para você acompanhar. Você vota sim ou não. Daqui a pouco a gente traz aqui também, a gente fez uma capa, né? A nossa equipe preparou. Mas no final do programa a gente traz esse resultado. O Demori, e não só, né? É claro que o Haddad trouxe aqui uma série de apontamentos muito importantes, mas a gente falava semana passada sobre a responsabilidade das bets também, patrocinando página de fofoca, fazendo campanha e desinformação contra o governo, né? Mais uma faceta aí das bets também. O Haddad deu uma resposta muito boa e, para além disso, ele comentou, né, a denúncia que a gente fez aqui no ICL, né, o nosso time todo aqui, a gente falou sobre isso no N2 também. O Chico é um velho conhecido como jornalista, né, do tal do Fernandinho OIG, né, conhece todas as tretas do cara, explicou pra gente na semana passada aí que essas 7 bet games aí, essa bet aí é a bet que tá patrocinando esses perfis de fofoca. E aí, 2 informações bem interessantes, Gabi e Chico. Primeiro, o governo ele tem um monitoramento de redes sociais feito pela Fundação Getúlio Vargas, que é um serviço que é entregue toda semana para o governo para entender quais são os grandes temas das redes sociais. E na semana passada, eu tive acesso a esse estudo, né? E aí, na semana passada, justamente a conta que mais teve repercussão no Brasil inteiro falando sobre política foi a conta Alfinetei, que foi justamente a conta que nós denunciamos aqui, né? Então, vejam, teve mais repercussão com os conteúdos que a gente mostrou aqui. O Haddad é um dos focos centrais desse conteúdo. E uma coisa interessante, Chico, que o Haddad falou na entrevista, logo no começo, ele deu uma pincelada, depois eu puxei de novo, ele falou que tem que ver se o Congresso aprovaria ou não, mas ele falou, inclusive, que na cabeça do presidente Lula passa a ideia, inclusive, de tentar colocar um outro projeto, né, esse ano não sei se daria tempo ainda, para, de fato, ou proibir ou limitar ainda mais as bets no Brasil. O Haddad confirmou isso para a gente hoje, mas, claro, ele falou, depende muito do Senado, da Câmara, isso está na mão deles, e o projeto deles era muito pior do que o projeto do governo. E ele deu um exemplo, Chico, que eu me lembrei na hora de um colega jornalista nosso. Obviamente não vou revelar quem é, porque é uma questão de foro íntimo, né? Mas eu conversei com ele antes, ele falou que eu poderia contar a história sem contar o nome dele, né, Gabi? Encontrei no ano passado esse colega em Brasília, numa das minhas viagens para lá, colega nosso da imprensa, né? Assim, aquela coisa que você não olha e não diz que está acontecendo isso, né? E ele virou de fato um doente
de bets, teve que ser de fato internado, tomar medicação, recorreu ao SUS. Ele teve que, inclusive, baixar um dispositivo no celular dele que impedisse que ele pudesse baixar os aplicativos das bets, teve que fazer isso. E nesse meio tempo ele teve 2 recaídas, ele me falou. E aí a legislação nova que o governo propôs e acabou conseguindo fazer com que ela valesse, ela foi muito boa para ele, porque agora você pode, Chico, colocar o seu CPF numa espécie de lista de bloqueio, e aí você não consegue mais abrir conta em nenhuma bet. Isso é legislação, né, que o Haddad até foi o cara que colocou essa legislação para votar, né, por uma questão de saúde pública. Porque o que me explicava esse colega? Ele chegou a comprar celulares usados mais baratos para poder acessar a bet nos outros celulares. E aí era aquele mecanismo, cara, assim, ó, tô falando, até me arrepio aqui, porque esse colega, além de tudo, é um amigo, né, querido, né? Ele comprava, Chico, como se fosse comprar droga num lugar assim, né? Ia com o celular para casa, baixava o aplicativo, fazia algumas apostas, depois se arrependia, batia o arrependimento, a ressaca, jogava o celular fora, porque é um cara que ficou devendo para familiares, para amigos, adquiriu dívidas gigantescas para o padrão salarial dele, e falou, cara, eu estava me sentindo assim, comprando droga ilícita, ia comprar um celular escondido dos meus familiares, aquele celular eu deixava escondido em casa, que era o celular só para eu jogar, e agora com esse bloqueio, por exemplo, não adianta ele comprar outros celulares, porque o CPF dele fica bloqueado para jogos no Brasil. Então, muito interessante esse segmento aí, Chico, sobre as bets, que o Haddad trouxe para a gente hoje de manhã no N1, nessa entrevista exclusiva para o ICL. Muito, muito Nossa, importante. que exemplo terrível, né? É terrível e a gente ainda não tem dados sobre a quantidade de pessoas. Imagine só daqui a alguns anos a quantidade de pessoas que a gente vai ter com esse perfil, né? Com alguma questão de saúde mental por conta das bets. Exato. Tem relatos, né? A Heloísa Vilela entrevistou uma mulher também, um caso que destroçou uma família por conta de um suicídio, assim. É uma coisa... E as estatísticas, saindo um pouco da saúde mental, que é o mais grave, as estatísticas já apontam assim, as bets como um dos principais fatores de endividamento das famílias. Isso. Um dos principais fatores que tiram comida, tira pão, arroz, feijão da mesa do trabalhador, ou seja, daquele trabalhador com a renda ali estourando, que só dá para comer. Então, o estrago é gigante. O adoecimento mental vem disso também, né? Um conjunto Sim, de fatores. não dá para dissociar uma coisa da outra. Olha, a nossa enquete está no ar, viu? A nossa equipe avisou Pô, agora. eu voto para acabar. Eu sou radical nisso. Eu voto para acabar. Mas até acabar, eu acho que a gente pode dar um tratamento igual a dar cerveja, cigarro, igual a dar cigarro, mais especificamente, que é mais radical o regramento, né? Que eu acho que deve propaganda, se vai ter na TV, que tenha depois da meia-noite ou de 11 para cima, mas que tenha todas as amarras, que até chegar a uma proibição, que eu acho que é o ideal, é que você faça como a França fez, tirou das camisas dos jogadores de futebol. Se uma criança compra uma camisa, ela não pode usar a camisa do Grêmio ou do Santos ou do Sport Recife, que tem a bet. A versão infantil não pode ter bet aqui. Então, tem que criar todos os mecanismos para... Proibição em alguns países em determinados horários também. Exatamente. São os mais graves. A França também proibiu que o Mbappé ou qualquer ídolo deles empreste a sua imagem para fazer propaganda. Porque se torna criminoso. Se eu boto um Vini Júnior, um Mbappé, o meu ídolo na TV dizendo para jogar, isso é um crime. É gravíssimo, Chico. É muito grave. Então, tem exemplos de outros países que estão conseguindo conter um pouco, mas eu acho que o ideal é isso que o Haddad trouxe hoje como possibilidade. Que eu acho que uma grande revelação dessa entrevista também que é a ideia que o Lula estuda de acabar. Uhum. É uma das belas revelações que o Haddad trouxe hoje.
É isso, a gente vai voltar depois a falar da entrevista do Fernando Haddad. Ele falou sobre vários outros assuntos importantes, sobre a taxação das brusinhas, né, que ficou conhecida nas redes sociais como as brusinhas. Depois a gente vai falar sobre isso também. Tem diversos assuntos Uma coisa que o chat tem reclamado desde ontem muito, que a enquete não aparece para eles quem está no chat. É porque está no Instituto Conhecimento Liberta. Então, você que está no YouTube, porque tem mais de um canal. Estão dizendo aqui, é só para os funcionários do ICL? É no canal do Instituto Conhecimento Liberta. Então vai lá que você vai... Aqui, matou a charada, Chikussá. Vai lá no Instituto Conhecimento Liberta, que neste canal estará disponível para você. Boa, Gabi. Exerça o seu voto. Boa. Eu quero trazer um outro assunto aqui, Demore, contigo, que é o seguinte, é sobre o senador Ciro Nogueira integrando um grupo de WhatsApp com empresários investigados por supostas fraudes no setor de combustíveis. Gente, a Polícia Federal chegou a essa conclusão, não sou eu, é a Polícia Federal, a partir de mensagens analisadas pela Operação Carbono Oculto. Esses dados foram obtidos com quebra de sigilo telemático do Aran Santiago Girão Sampaio e Danilo Coelho de Souza. Eles são alvos da investigação, por adulteração de combustíveis, fraudes comerciais, ocultação de bens e lavagem de dinheiro, aqui elencando a investigação. E essa informação saiu na revista Piauí dessa semana, que publicou até o seguinte, que o Danilo Coelho de Souza, em uma das conversas, disse que, abre aspas, o Ciro já falou que vai ajudar a gente, fecha aspas. Então, a relação entre o senador e esses investigados foi revelada numa série de matérias, né, que aqui o ICL Notícias começou a publicar em novembro do ano passado, com esse setor dos combustíveis. A assessoria de imprensa do Ciro Nogueira só repassou uma nota genérica dizendo que o senador não é investigado no âmbito da operação mencionada e em nenhum outro inquérito em curso. Essa foi a nota que eles enviaram para a gente, Demore. Olha, esse caso é o caso que nós trouxemos no ano passado, né, Gabi, da Operação Carbono 86, né? A gente publicou uma série de matérias em novembro, mostrando basicamente que um assessor do Ciro Nogueira, braço direito dele, o Vitor, né, que aliás são compadres, né, ele tinha recebido mais de R$200 mil em uma conta, numa fintech que ele abriu só para esse recebimento de dinheiro dessa turma aí, dos postos HD, da Carbono Oculto 86. O irmão do Ciro Nogueira tinha uma empresa registrada no mesmo endereço da empresa desses dois caras, do Danilo e do Aran, e a empresa agropecuária, cujo Ciro Nogueira é sócio, tinha recebido mais de R$80 mil de depósitos dessa turma da Carbono Oculto 86, depósito que veio do BK Bank, que é considerada a fintech da lavanderia do PCC. Isso nós publicamos no ano passado. Depois, este ano, o Ciro Nogueira negou conhecimento, que não tem relacionamento com os caras. Esse ano, então, nós publicamos uma foto do Ciro Nogueira com esses dois investigados. Foto, aliás, que foi usada na matéria agora da revista Piauí, né? A revista Piauí pediu autorização para o ICL, porque a foto é uma foto que foi obtida com exclusividade pelo ICL. Obviamente, a gente cedeu autorização, porque o trabalho da Piauí, nesse caso, é um trabalho muito bom também, né? Em relação a esse caso do Ciro Nogueira. Agora, qual que é a revelação? A revelação é o seguinte: esses dois, Danilo e Aran, tinham uma rede de postos lá no Piauí, e essa rede de postos eles queriam vender para o Beto Louco e para o Mohamed Primo, os caras que estão foragidos até hoje da Carbono Oculto, apontados pela polícia como com ligação, inclusive, com o primeiro comando da capital, o PCC. Caras que estão envolvidos em toda a arquitetura de fundos da Reag Investimentos, que conecta com o Banco Master, né? A gente já explicou isso aqui, né? Então, veja que os escândalos hoje em dia eles estão todos conectados. O Ciro Nogueira, nessa matéria da Piauí, ele aparece nas conversas de WhatsApp, ele tinha um grupo, ele, senador Ciro Nogueira, o seu assessor Vitor, o Danilo e o Aran, que eram os caras dos postos que estavam querendo vender esses postos para o Beto Louco e para o Primo. O negócio é feito, Gabi. É feito. A empresa que comprou os postos, ela foi fundada 6 dias antes da compra. Eles fundaram a empresa, compraram os postos, e esses postos fazem parte dessa cadeia que foi investigada pela Carbono Oculto. E o Ciro Nogueira, nas mensagens, inclusive, ele marca uma conversa com essa turma toda na casa dele, senador Ciro Nogueira, em um determinado dia, 9h30 da manhã, e pelas mensagens o Ciro Nogueira aparece, Chico, como um cara que está facilitando o negócio.
Então o Ciro é o cara que vai conversar com um, conversar com o outro, vem para cá, eu apresento, senta aqui, vamos conversar. Ele aparece como um cara que está, um corretor, né? O corretor que está corretando o negócio. Então a matéria coloca mais um elemento nessa história do Ciro Nogueira intrinsecamente conectado com esses caras da Carbono Culto 86, Chico. Total, não. Segue a dica do piloto Matosinho que você vai bem, porque fecha todo o circuito. Esse mesmo Ciro Nogueira que vem todo esse roteiro e ele acaba mais adiante sendo o autor do projeto que aumentaria a margem do fundo garantidor do Banco Master. Então, ele gira na ciranda inteira, ele passa por Beto Louco, ele passa pela REAG e ele vai lá no Congresso, apresenta um projeto para aumentar, para ampliar o fundo garantidor, para salvar o Master. Então, ele está em todas. Aqui o Matosinho que o Chico Sá citou, né, só para lembrar a nossa audiência, aquele piloto que fez muitas dessas viagens, né, transportando essas pessoas e inclusive ouviu conversas, fez vários relatos, trouxe vários relatos aqui e a gente trouxe isso na matéria, né, nas matérias, melhor dizendo, do ICL. Eu quero trazer um outro assunto aqui que é muito importante com o Demore, que é uma resposta do presidente Lula às críticas do governo Trump ao PIX. Se é que dá para chamar de críticas, né, gente? Mas essas reclamações fazem parte de um relatório do órgão de comércio exterior da Casa Branca, o governo Trump voltando a criticar o Brasil pelo PIX, regulação das redes e também taxa de importação. A manchete está aí na nossa tela, você pode ler no nosso site também. Mas o documento está destacando preocupações dos provedores privados de pagamentos dos Estados Unidos e o presidente Lula, num evento em Salvador, disse que ninguém vai mexer no PIX. A gente tem o trecho dessa fala e já volta a falar sobre isso. Vamos assistir. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o PIX. E ele disse que o PIX distorce o comércio internacional, porque o PIX acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o PIX para que cada vez mais ele possa atender à necessidade de mulheres e homens desse país. Foi tema de campanha nas redes sociais, o presidente Lula fez uma postagem também que a gente coloca aqui na tela. Não é a primeira vez, né, Demore, que a extrema-direita torna o PIX brasileiro alvo, até a nossa própria extrema-direita brasileira já atacou o nosso PIX, enfim, já compartilhou informações falsas a respeito disso. Gabi, você tem dúvida que eu não vou citar o nome de ninguém para não correr o risco de difamar a pessoa sem provas? Tem dúvida que tem gente que recebe dinheiro de operador de cartão de crédito para detonar o PIX? Eu não tenho dúvida nenhuma. Zero. É um negócio. Gente, a gente viu gente recebendo dinheiro do Banco Master para detonar o Banco Central. A gente viu isso. Está comprovado, aliás. A gente está vendo página de fofoca recebendo dinheiro de bet para detonar o governo Lula e qualquer outra coisa. Você acha que não tem aí, Gabi, negócio por trás disso? De gente recebendo dinheiro de operador de cartão de crédito para detonar o PIX? Mas assim, ó, eu não vamos nem respirar para pensar nisso, né? Agora, eu tenho informações importantes, Gabi. Posso trazer aqui? Claro, por favor. Por favor. Tá, olha só. Eu tenho falado desde o ano passado com alguns negociadores do setor privado e do setor público brasileiro, principalmente do MDIC, que é o Ministério do Alckmin, né? E pessoas dos setores que foram negociar nos Estados Unidos, setor de etanol, celulose, aço, né? Aços planos, aços longos, enfim. Vários setores inicialmente interessados nas tarifas. O que eu consegui falar com uma pessoa ontem? O que ela me trouxe, né? A resposta dela, ó. Como você sabe, eu estive na discussão da seção 301 nos Estados Unidos em setembro.
A seção 301 é essa investigação comercial que os Estados Unidos estão fazendo em relação ao Brasil e podem usar isso para impor novas tarifas, já que o Supremo lá, a Suprema Corte dos Estados Unidos, derrubou aquelas tarifas gerais do Trump. Agora ele precisa explicar tecnicamente por que é que quer colocar tarifas nos setores nos países. Então eles estão usando um instrumento nos Estados Unidos chamado seção 301. Essa pessoa é um negociador do setor privado, eu não vou abrir qual setor aqui, a pessoa pediu sigilo, né, mas passa as informações conforme as coisas vão andando. O que ela me disse? A audiência pública em setembro. Chico, resposta da pessoa, foi uma pancadaria, tá? Me escreveu ontem. Esse relatório de hoje do Trump, que é o relatório de ontem, vem para validar a pancadaria e preparar o terreno para mais tarifas. O que é que temos de novidade? A grande questão que está no centro dessa conversa são as terras raras. Me disse a fonte. Se o Brasil ceder nisso, pode evitar várias tarifas em setores que podem ser de 15% a 20% a depender do setor. É isso que os Estados Unidos estão estudando. Então, vão ameaçar, ele até escreveu aqui, o famoso bode na sala, vão ameaçar com tarifas de 15% a 25% em vários setores. Se o Brasil ceder nas terras raras, podem liberar as tarifas. O ponto é que o plano do governo nesse momento é industrializar, né, essas terras raras no Brasil. Os Estados Unidos não querem isso. Os Estados Unidos querem que a gente mande o produto bruto para lá para eles fazerem a parte industrial, que é o que dá mais dinheiro, nos Estados Unidos. Essa é a briga que a gente vai ter que comprar nos próximos tempos. O que mais me disse essa fonte? Sobre PIX. Tem grande impacto nas empresas americanas que deixaram de ser o principal meio de pagamento para muitos brasileiros. Vamos nominar Visa, Credit Card, Mastercard e outras, né? O Pix tomou conta. Mas não há nada em tese que os Estados Unidos possam alegar contra o Brasil para impor tarifas em relação ao Pix. Então, não vejo nenhum tipo de negociação em relação ao Pix, me disse essa fonte. Outra coisa importante, Chico, que aí isso me deixou mais preocupado. Existe a investigação ativa desde março do ano passado para aplicar essas tarifas dentro dessa sanção 301. E aí a questão é o seguinte, PCC e Comando Vermelho, questões sobre enquadrar organizações criminosas como terroristas. Esse é o tema que está mais maduro neste momento e deve ser anunciado em breve pelos Estados Unidos. Isso aqui não é uma informação dizendo que será anunciado. Isso aqui é uma informação de um negociador de um setor importante da economia brasileira, um setor privado, que está negociando isso desde o ano passado, foi para os Estados Unidos, relatou para mim a negociação como uma pancadaria e me escreveu isso ontem. Ó, isso avançou e frase dele, esse tema está maduro, é o mais maduro, né, enquadrar as organizações criminosas Comando Vermelho e PCC como terroristas e deve ser anunciado em breve pelos Estados Unidos. Isso é uma bomba na eleição, Chico. Uma bomba. A gente tem que estar muito de olho no que vai acontecer nas próximas semanas, meu camarada. Nossa, isso é bomba atômica, né? Sobre o país inteiro. É bomba que define uma eleição, né? É muito sério essa parada. Se isso evoluiu e está como a fonte aí diz, meu Deus do céu. É uma preocupação, né? A gente vai continuar acompanhando essa história. E uma forma de acabar com fronteira, com divisa, com a ideia de país, com a ideia de pátria quase, né? Porque você abre toda aqueles 2.000 quilômetros de fronteira ali da Amazônia, fácil. Entra e faz o que quiser. E até janeiro, quem duvidava que os Estados Unidos poderiam fazer incursões militares viu o que aconteceu na Venezuela, né? Sim. Não há mais dúvida de que podem, né, gente? E também não faltam outros motivos, querendo classificar como narcoterrorismo, tem várias intenções aí que estão sendo colocadas. Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro também indo para fora, fazendo discursos, conversando com gente do governo Trump, contra o Brasil. Então, enfim, tá colocada aí, né, gente, a disputa e tem muita gente jogando baixo também nessa disputa. Agora, Demore, a gente está falando aqui sobre fronteiras, eu acho muito oportuno você estar aqui nesse momento, porque vamos ter um documentário na semana que vem, a estreia de um documentário, já dá para dizer que é na semana que vem, né, porque é domingo, não esse agora, que é feriado, no próximo
Vai para a China, Eduardo, já tivemos da Argentina, de Cuba e agora da China, que eu acho que não tem um momento mais oportuno do que esse para falar sobre China, né? Com essas movimentações geopolíticas todas que dizem respeito à China também. Exatamente, tudo isso tem a ver com a China, né, Gabi? Claro. Imprimes, como se diz, não tem a ver com o Brasil, tem a ver com a China, né? A China hoje ela processa 80% das terras raras do mundo. Essas terras raras são metais, né? Que fazem os semicondutores, então para produzir geladeira, televisores, carros, maquinário, equipamento hospitalar, né? Tudo coisa que a gente não vê depende de terras raras. A China hoje ela processa 80%, não só porque ela tem capacidade de mineração, porque o processamento disso é um procedimento industrial muito sofisticado, né? Tá na fronteira tecnológica. Os Estados Unidos não tem nem o maquinário ainda, como o chinês hoje. Os Estados Unidos estão correndo atrás. Para isso, eles precisam do Brasil. Então, o Brasil é a vaca leiteira dos Estados Unidos para competir com a China. A questão dos Estados Unidos não é o Brasil. A questão dos Estados Unidos é a China. A China agora, eu acho que até esse ano ainda, né, e a gente vai ver muito disso do documentário, porque a gente conhece muito pouco a China, né? A China, esse ano ainda, a gente vai ver exemplos parecidos, vai inaugurar uma fábrica, uma máquina, que tem a capacidade de produzir os chamados nanochips, que são os chips praticamente, né, invisíveis a olho nu. Eles são feitos numa impressora, Gabi. A TMC, que é a empresa que produz chips lá em Taiwan, ela é a empresa que tem essa máquina, né, a máquina mais avançada do mundo. A gente está falando de uma máquina do tamanho, assim, de um estádio de um campo de futebol, tá? Uma máquina. Isso é uma máquina, não é a fábrica. Essa é a máquina, é a parada, assim, gigantesca, enorme, assim, tá na ponta da fronteira tecnológica, e a guerra dos chips. Eu até tenho um livro sobre isso aqui que eu tô lendo aqui, ó, até sugiro que as pessoas leiam, né, com leitura crítica, claro, porque tem uma visão um pouco mais ocidental, digamos assim, né, aí, ó, a guerra dos chips, né, a batalha pela tecnologia que move o mundo. Hoje quem produz chip, galera, quem tá mandando no mundo, né, chip ou sem chip, hoje não se faz nada, né, então a China é o alvo dos Estados Unidos. O Brasil, o Brasil está sendo usado pelos Estados Unidos. O Brasil é a vaca leiteira dessa história. Então, vendo o documentário, a gente vai entender o lugar do Brasil no mundo e, aliás, o lugar estratégico que a gente ocupa, né? Então, convidar a galera, todo mundo aí, icln2.com.br, só fazer sua inscrição, seu ingresso digital gratuito. Vai ser o terceiro filme da trilogia. Vai para Cuba. Aí o Edu foi para Cuba, né? Vai para Argentina, então. Foi para Argentina, vai para Argentina, caralho, aliás, que é o melhor nome de todos, né? E agora vai para a China, vai ser o último filme dessa trilogia. Sugiro que todo mundo faça inscrição agora, que é muito rápido, colocar seu e-mail, apertar um botão e tá garantido. É isso aí, Demore. Acho fundamental a gente trazer essa discussão nesse momento. O Demore falou da China, né? Em primeiro lugar, o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo. Não é por acaso que... E o Brasil não cai nessa história, essa historinha de ser o fazendão do minério e mandar o negócio bruto. Isso. Tá na hora de ter sabedoria e fazer o chip, né? E o governo está de olho nisso também. Tá. Falando em Terrabras e tudo mais. Sim. Muito bom, Demore. Bom ter você aqui com a gente nessa quinta com gosto de sexta-feira. Bom feriado para você. Semana que vem a gente se vê. Valeu, meus amados. Boa Páscoa. Valeu, semana que vem estou com vocês. Beijo. Beijos. Boa noite, querido. Páscoa Valeu. pra você também. Rodrigo Viana tá chegando aqui, hein? Para conversar com a gente. Continuar falando sobre a entrevista que o ex-ministro Fernando Haddad concedeu ao N1 hoje. E tem, assim, eleição, tem muita coisa. Pode tem chegar muita coisa. aqui. Aí, no caso, não vai para Cuba, não vai para China, nem vai para Argentina. Vai, Corinthians! Ontem foi uma tragédia. 3-1 para o Fluminense. Eu não quero falar sobre isso. É muito ruim. Falar sobre isso. Vamos falar de assunto importante. Não sei, vocês ficam andando com a bola para coisa de futebol. Cara, tava reclamando. Eu não sei mais o que fazer aqui. Todo mundo reclamando que não tem a enquete, que não consegue responder. Ou seja, tá todo mundo querendo responder a enquete. Mas não está conseguindo? Não tem mais no chat. Então vai lá para o Instituto Conhecimento Aí Liberta. tem gente que não está encontrando lá e tal, mas vamos achar. Provavelmente porque está assistindo pelo outro canal. A gente transmite o Miceli em vários canais. Tá vendo? Mas é no canal do Instituto Conhecimento Liberta que você lá consegue tem enquete. votar Lá na enquete. Não tem erro, acabei de votar
aqui. Rodrigo, eu quero Diga. trazer aqui mais um trecho da entrevista do Haddad ao N1. Muito boa. Falando sobre a questão aqui do conservadorismo no estado de São Paulo, mas falando das melhores administrações que São Paulo já teve, que foram as progressistas. Na capital. Diz o Haddad. Isso, a gente vai assistir aqui um trecho, ele fala do conservadorismo de uma maneira geral. Mas né? as administrações que ele diz foram na capital. É, porque Também. a esquerda nunca governou o estado de São Isso. Paulo. né? Exato, mas a gente teve Erundina. Teve São Paulo, 3 teve o administrações, Haddad. né? A Erundina, a Marta e o Haddad. Isso. E o PT administrou várias cidades, né? Do interior paulista, cidades grandes até, Isso, né? exatamente. Ribeirão Preto, Campinas, São Franca, Carlos. São Carlos, Santo André, São Bernardo do ABC. Então a gente teve a Atlas Intel com o Haddad mostrando uma força maior Sim. nas intenções de voto. A gente vai assistir ao trecho dessa fala repercutindo o ex-ministro Fernando Haddad. Vamos assistir. Se a gente for temer dialogar com quem pensa diferente, nem é bom disputar, entendeu? A verdade é que a política se faz com a construção de novos consensos, de novas possibilidades, entendeu? Eu entendo que há um conservadorismo histórico, mas eu entendia também, em São Paulo, antes da eleição da Erundina, as pessoas diziam que nunca um partido progressista ia ganhar São Paulo. E assim, muito francamente, as melhores administrações de São Paulo foram as administrações progressistas, que deixaram um legado, deixaram as finanças em ordem, deixaram uma visão de futuro para a cidade. Pega a minha administração, o plano diretor, as obras que foram licitadas no meu tempo. Se você pegar o grau de investimento que o São Paulo obteve, foi a primeira vez, foi na minha gestão. A renegociação da dívida da cidade foi na minha gestão. Tudo isso aconteceu e São Paulo já teve 3 administrações progressistas, né? Em 2022, eu ganhei na região metropolitana, não só na capital, mas na região metropolitana, por 55 a 45, e fica o desafio político de conversar com o público do interior. Eu achei. É isso aí. O grande desafio do Haddad é esse. Aliás, essa pesquisa última mostrou, de novo, ele ganhando na capital, como já foi em 2022, e ele ressalta, não foi só na capital, ele ganhou Região metropolitana. no cordão aí do antigo ABC Paulista, Osasco, Guarulhos, etc. O Haddad ganhou do Tarcísio em 22. Isso. Ganhou bem no ABC, na capital, Osasco, Guarulhos, mas perdeu feio no interior. Né? Uma diferença maior, e aí o Tarcísio tirou a diferença no interior paulista. O grande desafio é como dialogar com o interior paulista conservador. Né? Mas nessa Atlas o Tarcísio está com 49 e o Haddad com 42. Uma diferença bastante pequena. É uma diferença abaixo do que deu na eleição de 2022, que Isso. o que é um bom indicativo, né? Tem muito disputa. chão para ser trabalhado. O Haddad ele que sofreu muito com a comunicação, uma comunicação negativa feita, inclusive pelas bets, como ele fala agora, financiado pelas bets. Ele começou a desmistificar algumas dessas coisas, inclusive aqui no programa hoje, que é a questão da taxa das brusinhas. Ele explicou muito Vamos bem, eu falar achei sobre isso excelente. também. Nós vamos falar mais para Vamos, frente? Mas que mostra que são coisas, batalhas que o governo perdeu, o governo Lula perdeu na comunicação, mas que não está perdida para a eleição. Você pode esclarecer agora, né? Exato. tem essa Eleição oportunidade você vai agora. ter palco para esclarecer tudo isso. Falando em batalhas, gente, eu queria trazer aqui o nosso convidado, mas também um primeiro assunto que a gente vai conversar com ele, que é a Secretaria de Comunicação Social está planejando veicular nas próximas semanas campanhas publicitárias apontando ações sociais do governo e em defesa do fim da escala 6x1. Em paralelo, o governo deve, tá estudando enviar para a Câmara dos Deputados um projeto de lei com pedido de urgência para tentar acelerar essa discussão sobre a redução da jornada de trabalho no Congresso. Tem uma proposta de emenda à Constituição já em análise pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas a base do governo avalia que um projeto de lei pode acelerar esse trâmite. E a avaliação dentro do Planalto é que essas medidas não estão chegando ainda com tanta clareza ao eleitorado. O ex-ministro Fernando Haddad, também pré-candidato ao governo de São Paulo, criticou a postura do Tarcísio de Freitas, que declarou recentemente que para cuidar do trabalhador tem que cuidar do empresário.
Teve essa declaração também, né? Acho que vale a pena a gente assistir mais esse trecho e na volta já vamos voltar aqui com Orlando Calheiros. Vamos assistir. Eu não dispenso fazer conta. Tem que fazer conta, né? O próprio presidente pediu para a área econômica, inclusive para técnicos do Congresso, avaliarem com o cuidado devido. Mas o presidente está convencido de que nós temos um caminho a trilhar nesse campo. Então, o governador ele demonstra pouca preocupação com o trabalhador, né? Ele deu uma declaração contra a isenção de 5 mil, né? Ele falou, isso aí não dá, tem que... tá cobrando imposto do andar de cima que não paga, pode prejudicar o andar de cima que não paga. Imagina, o cara rico no Brasil não paga imposto e o governador está preocupado com ele. E com o cara que ganha 5 mil que paga, o governador não está. Então, o governador tem uma visão de mundo desequilibrada a favor do capital. Entendeu? Nós estamos numa sociedade capitalista. Tudo bem. Mas você não pode... Essa visão atrasada de que se você favorecer só o capital, tudo vai ficar uma maravilha, não funciona. Com desigualdade, com muita desigualdade, você enriquece alguns e você não promove o crescimento econômico, que vai favorecer todos. Então fica uma coisa tacanha, de meia dúzia acumularem bilhões e o povo na miséria. Quando você equilibra o jogo entre capital e trabalho, o capital ganha mais, não ganha menos. Porque você faz a roda da economia girar e o crescimento econômico acaba beneficiando todo mundo. Aí já voltamos com Orlando Calheiros, antropólogo, escritor. Boa noite para você, meu querido, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Boa noite, Rafael. Rodrigo. Desculpa. Orlando, imagina, eu queria aqui repercutir contigo, claro, a gente trouxe essa fala do Haddad demonstrando, né, falando sobre essa pouca preocupação, para dizer o mínimo, do Tarcísio com o trabalhador, mas também essa avaliação do Planalto de que essas informações, que essa comunicação precisa chegar melhor para a população. Queria ouvir sua avaliação sobre isso também. É o famoso antes tarde do que mais tarde, né? Porque, assim, é algo que eu e várias pessoas falamos, sei lá, pelo menos há 10 anos ou mais, né? Como o campo progressista, que ali no começo dos anos 2000, né, foi uma vanguarda da comunicação e da ocupação das redes, né, acabou perdendo o bonde da história. Ali a partir de 2010, 2011, acabou ficando para trás e acabou tendo uma postura muito retrógrada no que diz respeito a se comunicar com as pessoas. Continuou apostando em modelos centralizados, no momento em que as redes sociais pulverizaram a comunicação, e hoje, assim, às vésperas do campeonato, né, as eleições começam a perceber que não basta você ter ações de comunicação porque acaba não chegando na ponta. Você não tem uma estratégia segmentada, você não tem estratégias de presença, porque as pessoas acham que fazer comunicação ainda, hoje, é fazer postagem em rede social. Você não tem ações concretas, você não tem interlocutores locais, enfim. Eu fico, por um lado, feliz de ver que o governo tem esse diagnóstico e, por outro lado, preocupado para tentar entender qual vai ser a resposta que ele vai ter, faltando o quê? 6 meses para as eleições, é isso, né? Uhum. 6 meses para as eleições. Assim, como é que você vai construir essa rede de comunicação? Não é uma coisa que você constrói de uma hora para outra. Assim, só para... Rapidão, assim... Por exemplo, todo mundo fala da campanha de 2018, quando o WhatsApp teve um papel fundamental, né, na eleição. Os grupos de WhatsApp, né, que o Bolsonaro estava, eles não se criaram do nada. O Bolsonaro apostou, pelo menos desde 2016, quem acompanha a política sabe que o Bolsonaro rodou o país, batendo na porta de igreja de esquina, batendo na porta de célula, batendo na porta de associação de pequenos comerciantes, e aí criava um grupo de WhatsApp com os caras, e esses grupos locais de bairro começavam a criar grupo com outras pessoas. Isso tudo foi se espalhando. Isso tudo foi muito invisível para a política tradicional e para a comunicação tradicional, né, até ser tarde demais. Lembra daquela história toda? Bolsonaro bateu no teto. Quando começar a campanha eleitoral, ele vai derreter. O Alckmin apostando nisso, o próprio Haddad apostando nisso, e
não aconteceu. Então, eu acho que a gente está vendo agora, e isso é uma coisa, inclusive, fica muito claro em algumas pesquisas como a Atlas Intel, que tem segmentos inteiros da população com o qual o governo não está dialogando. Né? Uma faixa de renda de 3 a 5 mil e adolescentes, né? Jovens adultos ali que acabaram de entrar no, né? Provavelmente vai ser o seu primeiro voto. Então, assim, essas pessoas que apresentam a maior taxa de rejeição do governo. Então, o que está acontecendo ali? Por que o governo é impopular? Por que o governo não consegue se comunicar com essas pessoas? Né? A gente fala muito dos evangélicos, mas eu acho que a gente tem que refazer essa equação para vários grupos. Né? Por que a gente não consegue se comunicar com esses grupos? Até isso que o Orlando fala, né, me remete àquela estratégia que foi propagada lá pelo Olavo de Carvalho de estar em todos os lugares, né, ocupar os espaços de guerra cultural, de internet, enfim, é uma estratégia da extrema-direita e do bolsonarismo. Que o Gramsci, né, o italiano marxista, dizia os aparelhos privados de hegemonia, né, quer dizer, a política não se fazia só nos partidos e nos sindicatos, dizia o Gramsci. Mas nos países mais desenvolvidos, e isso vale também hoje para o Brasil, se fazia nos aparelhos privados de hegemonia. Então, na escola, na cultura, associação de bairro, né, que não são os aparelhos oficiais, aparelhos no sentido de as instituições e tal. E a extrema-direita passou a fazer isso com muita... Nas redes, né? E agora? Nas redes, mas também nesses outros espaços, né? Nas igrejas, nos clubes, etc, etc. Sim, não era a partir de um post, era a partir de uma reunião, de um encontro, de uma praça lotada. Aí daquilo você vai gerando uma rede. Porque não você mostra que está se comunicando com o país inteiro. Porque é falsa a ideia de que eles só estão nas redes sociais. Não é verdade. Eles estão também nesses locais de organização. Assim, o post da SECOM, ele pode até ajudar, mas não resolve nada, ele não comunica. O post da SECOM, o Pix é do Brasil. Isso. É lindo, tá, foi feito hoje à tarde. Mas, gente, se não tiver o cara lá na praça pitando seu cigarrinho, o Pix é do Brasil, tem que ser de lá do banco da praça para cá. Mas eu acho que ajuda você ter... Não, é necessário. É necessário, mas não é necessário, mas não é suficiente. Não é enraizado, né? Tem que ter uma cadeia, como fosse ali uma transmissão. Agora, a pergunta que eu me faço, até voltando para a fala do Haddad e o que a Gabi trouxe, que o governo agora está apostando num projeto próprio de acabar com a escala 6:1, né? 6:1. Havia uma grande expectativa, Orlando, na aprovação do projeto que passou de isenção até R$5 mil, de isenção do imposto de renda. Parece que não bateu lá na ponta. Né? Até agora não bateu. Você mesmo falou, uma das maiores dificuldades do governo é dialogar com quem ganha entre 3 e 5 mil reais, que no Brasil é chamado de classe média baixa. É a classe trabalhadora, mas não é o pobre que depende de programa social. Né? É o pobre assalariado que às vezes trabalha na informalidade. Ou não, ou tem emprego e aí. Mas será que agora apostar tudo na escala 6:1, no fim da escala 6:1, vai mexer com as pessoas, tem esse condão? Porque a isenção até 5 mil reais não teve esse resultado que o governo esperava, né? Não teve, assim, por vários motivos, né? Acho que um deles é entender, por exemplo, a taxa das brusinhas pegou muito pior, porque ali você está incidindo sobre hábito de consumo, que esse é outro ponto que foi ignorado. Inclusive o Haddad tem uma das falas mais infelizes sobre isso, quando ele fala, eu só compro livro na Amazon. Né? Então, assim, tem uma questão ali que é justamente você entender quais são os hábitos de consumo, qual é o hábito, o que forma essa classe, o brasileiro que hoje ganha de 3 a 5 mil, como ele vive. Fica já o barulho da minha cachorra, que já daqui a pouco vai virar uma conhecida do canal, né? Vem cá. Ela não vai querer agora. Ela vai dar um latido daqui. É sempre complicado. Ela quer participar da nossa conversa também. Ela quer participar. Porque tá chovendo, ela tá com medo. Vem cá. Aqui em São Paulo estava agora há pouco também armando uma chuva. Deixa ela participar, viu? Não tem problema não, Orlando. Aqui a gente é pet friendly também. Acho que ela fugiu agora, na hora da explicação do Orlando. Mas essa pergunta é importante, né, Rodrigo? Porque no final do ano passado a gente falava sobre o peso que isso teria nesse ano, que quando batesse lá na ponta... Um impacto maior, né? Um impacto maior, né? Mesmo considerando assim que as pessoas estão endividadas, que não está sobrando dinheiro, mas é um baita impacto no contra-cheque, no olerite, chame como a sua região chamar aí. E não teve até agora. Você não tem essa voz dessas pessoas
comunicando que houve um pequeno alívio no seu bolso. Você não tem nenhum desses personagens, eu não vi ainda. Não enraizou, não veio, não foi comunicado isso. É isso, o Orlando estava falando também. Pode continuar. Tô aqui com a minha cachorra, voltou, né? Aqui, dar um oi para eles, Tupi. Então, esse é um dos problemas, né? Porque, assim, eu sou um antropólogo de formação. Então, eu acho que a gente tem que entender a classe social, né? As pessoas que ganham 3 e 5 mil, não é uma questão abstrata. Não é só um número, não é só uma faixa de renda. É uma população que se comporta de uma maneira distinta de quem ganha menos e distinta de quem ganha mais. Né? Você tem que entender sobre onde que essa população está sendo asfixiada e aí pensar medidas para, de certa forma, ganhar a simpatia dessa população. Por exemplo, o fim da escala 6x1, que para mim é uma das pautas mais urgentes do Brasil nesse momento, infelizmente, com essa população não deve gerar tanta repercussão. Né? Não deve gerar. Inclusive, talvez haja nessa população talvez um dos maiores polos de resistência a isso. Porque existe todo um discurso um tanto quanto terrorista que chega a dizer assim, olha só, os preços vão aumentar, né? Aquela coisa, o shopping não vai abrir mais no fim de semana, enfim. Então, assim, a gente tem que entender, por isso que eu falo da comunicação segmentada e tentar entender o que vai funcionar para essa população. Eu só vou dar um exemplo aqui, uma coisa que eu sempre não canso de falar. Não existe só um Bolsonaro. Não existe só um Bolsonaro, existe um Bolsonaro sob medida para cada categoria que ele trabalha. Então, por exemplo, existia um Bolsonaro que era para os evangélicos, existia um Bolsonaro que era para os grupos de, hoje em dia vamos chamar de Red Pill e companhia, existia um Bolsonaro para os militares, que era feito sob medida, a comunicação era sob medida, e mais do que isso, você tinha personagens que eram os porta-vozes dele nesses lugares. Por exemplo, no campo dos evangélicos, se você olhasse grupo de evangélico, parecia que o Bolsonaro não era o presidente, parecia que a Damares era a presidenta. A Michelle, toda a popularidade da Michelle vem daí. Todo esse... Né, guerra espiritual, a linguagem, exato. Esse capital político que ela tem nessas eleições vem disso. Uhum. Então esse que é uma questão que está em jogo. Essa é uma questão que está em jogo agora, entendeu? Então quem é o interlocutor do governo nessa faixa de renda? Quem é? É isso que a gente não sabe, né? Muito bom, muito bom. Ela concorda. Ela acabou de concordar, exatamente. É isso aí, Tupi. Tupi maravilhosa. Eu quero aproveitar esse gancho para até trazer a outra questão do noticiário aqui, que foi o Eduardo Bolsonaro dizendo que ainda não desistiu de pedir ajuda ao Trump. Acho que isso está muito claro, né? Nunca voltou ao Brasil, continua lá tramando contra o próprio país. Mas a ideia é interferir realmente na nossa eleição presidencial, né? Ele deu uma entrevista ao portal Metrópolis, ao Paulo Capelli, dizendo que vai apresentar denúncias ao governo Donald Trump e outras autoridades também americanas, caso enxergue parcialidade do TSE, ele, Eduardo Bolsonaro. A gente vai ver aqui um trecho do que ele disse, colocar na tela. Abre aspas, a Casa Branca, a deputados, a senadores e a quaisquer outras pessoas que tenham algum poder efetivo ou mesmo notoriedade, seja nas redes sociais, seja dos jornais internacionais. Onde eu estiver espaço, onde eu for consultado a levar informação, ali eu estarei para me expressar. Está muito alinhado com aquele discurso do Flávio Bolsonaro na CEPAC também, falando de uma interferência nas nossas eleições. Então, o objetivo é esse, né? Também não é muita novidade para ninguém, mas começou, de fato. Estão colocando isso... Ele só coloca de forma mais direta. Vai questionar, vai seguir a mesma ladainha do pai em 2022, questionar as urnas, vai levar isso para o TSE, a mesma história. Que não deixa de ser uma ameaça para uma figura que já é réu. E ele vai ter um TSE mais afinado com o bolsonarismo, que é o TSE do Cássio e do André Mendonça. Do Cássio e do André Mendonça. Então, eles podem ter realmente uma repercussão gigante nisso e aceitação de questionamento. Na votação lá, eles ainda perdem. Você viu que no caso do Cláudio Castro, acabou sendo 5-2 pela cassação, né? Mas você ganha em todas as liminares. Você já faz um estrago na eleição. Sim. Chega a liminar na mão do Cássio, autorizado. Tira do ar o vídeo do Lula, por exemplo. E muitas vezes o presidente é que toma essa decisão, né? Liminarmente. Né? Ou proíbe o comício em tal lugar. Então você ganha, se você ganhar 2 liminares por semana, você mata a eleição.
É perigoso mesmo. Então, na verdade, é a gente que devia estar denunciando o risco que os setores democráticos correm na eleição. Exatamente. Então, eu acho que é uma espécie de vacina, já que a extrema-direita... Além de seguir o manual, né, que toda eleição eles já contestam por antecipação, o Trump fez isso na outra, o famoso stop the count, né, quando ele começa a perder, ele manda parar a contagem. E você mantém a fama de antissistema também, né, com isso. Você mantém a fama de antissistema e, ao mesmo tempo, é uma espécie de vacina, né? Se o TSE fizer alguma coisa a favor deles, fica estranho, porque eram eles que estavam denunciando, né? Então, é para gerar confusão, é para manter esse assunto também e para agitar a base política deles, que acredita nisso, né? Nessa coisa desse discurso antissistema. Mas é grave, né? Eles estão sinalizando que, se precisar, vão de novo rezar para pneu na frente de quartel se perderem a eleição, não é isso, Orlando? Eu acho que tem uma coisa aí também que, por exemplo, aí permite a eles fazer uma coisa que o pai não fazia, porque o Bolsonaro pai centralizava toda a comunicação nele. Então, ele, ao mesmo tempo, era o sujeito que contestava, né, isso. O Flávio não vai fazer isso. O Flávio adota uma postura um pouco mais, digamos, conciliadora, né? O Flávio, inclusive, tem toda aquela questão da CPI do lava-toga que ele não aprovou e tudo. Já o Eduardo lá fora, ele pode fazer isso sem medo de ser preso, sem medo de trazer consequência para a campanha, porque ele não vai fazer parte oficial da campanha. Então, toda essa linguagem suja de contestação do STF, de contestação do sistema eleitoral, agora pode ser feita de um lugar muito mais seguro. E aí você mantém, de um lado, a base mais radical regimentada, e do outro lado, né, uma base, porque o Flávio vai fazer essa coisa, Flavinho Paz e Amor, né, que tudo indica que vai ser o alinhamento da campanha. Então, assim, eu acho que isso, inclusive, gera digamos, uma estratégia mais difícil de ser barrada dessa vez, sabe? Sim. É isso. Eu até quero... Aqui a gente está falando do Eduardo Bolsonaro, teve provocação ao Alexandre de Moraes também. O Eduardo comentou o pedido de investigação sobre aquele vídeo que ele teria gravado e enviado para o Jair Bolsonaro durante o evento da direita, do CEPAC, lá no Texas. O Bolsonaro, o pai, né, o Jair, está em prisão domiciliar e, por determinação do STF, não pode ter acesso a redes sociais. Tem diversas medidas cautelares que ele não pode descumprir. E também o Eduardo Bolsonaro, em entrevista sobre isso ao Paulo Capelli, em tom de desafio, que quer que o ministro do STF faça a intimação. Então, o objetivo é esse também, né? Desgastar, de alguma maneira, a imagem do STF também fazendo esse desafio. Manter vivo esse conflito com o STF é muito interessante para o bolsonarismo. O Flávio não vai ser esse agente, o Flávio não vai... cabe um soldado mais para fechar o STF, vai fazer ali uma campanha em tom cordial e o irmão... Terceiriza para o irmão, né? O irmão detona para o enfrentamento ao STF. Eu acho que é assim. E aí, se perder, eles têm o discurso de questionamento. Se ganhar, eles já ganham na ofensiva para pressionar o Supremo com possível impeachment de ministros do Supremo, interferência total no Supremo. Então, essa acho que é a tática que está bem desenhada aí para a gente nessa eleição. Sem o risco de ter a campanha anulada, né? Que seria se o Flávio já encabeçasse isso, né? Que é o que acontece com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro faz toda aquela movimentação, não, dessa vez não é isso. Dessa vez, quem está fazendo... só meu irmão, mas meu irmão mora fora. Está falando por ele. Apesar de que o Flávio Bolsonaro falou sobre as terras raras, né? Então não dá assim para tirar totalmente o corpo fora do... Não, falou das terras raras, mas ele pessoalmente até agora não questionou as O STF. O TSE... Mas falou em intervenção. Falou da eleição? Falou em intervenção dos Estados Unidos nas nossas eleições. Indiretamente sim. É isso. Orlando, bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Espero que a gente se veja de novo em breve. E vamos, né? Porque eleições estão aí. Tchau, Tupi, também. Tchau. Que participa sempre. Desculpa, gente. Hoje tá demais. É que ela gosta do N2. Ela gosta. Ela gosta de participar junto com a gente. Tá chovendo, então ela tá terrível. Tchau. Imagina, Valeu, deixa o nosso N2 ainda mais carismática a presença dela. Falando em carisma, quem tá chegando aí é Cristina Serra com a gente. Nessa quinta-feira. Abre alas. Para Cristina Serra. Já vou dar boa noite para Cris Serra. Aqui, Cris, boa noite. Boa noite, Gabi, Chico, Rodrigo, todo mundo que está aqui. Boa noite. Ô, Cris, agora há pouco falamos que a gente traria um trecho a respeito das brusinhas, né? Do Haddad falando da taxação. Então, a gente vai assistir
ele trouxe, quase que, assim, destrinchou essa história e também desmistificando um pouco essa questão, né, de quem está cobrando a taxa, quem é que não está. Então a gente vai assistir esse Tudo trecho. que deveria ter dito lá na hora que Pois começou é. a confusão e que ele ganha o apelido de taxade. Ele mesmo falou disso. Ele perde, assim, da maneira feia essa guerra de comunicação. O governo perde, o governo fica... Não há explicação alguma no momento. Pelo amor de Deus. E foi uma aprovação unânime do Congresso que teve ali a articulação dos governadores. A gente vai assistir esse trecho e volta a conversar com a Cris Serra. Vamos lá. Todos os governadores tomaram essa decisão no âmbito subnacional. Não é uma decisão federal. E a segunda decisão foi de 100% dos partidos do Congresso Nacional, que aprovaram por unanimidade uma cobrança mínima para combater o contrabando. Foi isso que foi decidido. Então foi 100% dos partidos no Congresso Nacional e 100% dos governadores. Isso não passou pela mesa do presidente Lula. Não passou. Então, de novo, aí é engraçado que até o nosso campo desinforma, perguntando se eu estou arrependido de uma decisão que eu não tomei. Importantíssimo esse esclarecimento. E assim, ninguém, veja só, nenhum jornalista perguntou para um governador de direita, de extrema direita, se ele está arrependido de cobrar o ICMS sobre importação. E por que não perguntam para ele? Porque é interessante que esse assunto fique cravado como uma decisão do Executivo Federal. E não foi do Executivo. Foi do Legislativo Federal e do colegiado de governadores do país. Do país. Porque não precisava nem de lei para colocar um imposto de importação. Nem de lei, era uma portaria. E o presidente Lula não queria. Mas, diante da pressão do varejo brasileiro, o varejo brasileiro foi aos governadores, o velho da Havan, o cara da Riachuelo, todos os bolsonaristas que você conhece, que tem loja de varejo, foram nos governadores pedir a taxa das blusinhas. Os governadores concordaram com isso. O Tarcísio, o Zema, o Eduardo Leite, o Cláudio Castro, todo mundo que a extrema-direita adora, concordou em atender o varejo brasileiro, que é composto majoritariamente de empresários bolsonaristas. Foi importante ter a oportunidade de desmentir isso, mas tanto é que ficou colada a imagem que o governo está até avaliando uma MP para derrubar essa cobrança. Isso está sendo É um estrago sem estudado. fim, gente, que, pô, não dá para... Eu acho que isso que ele disse hoje por que você não pergunta ao Tarcísio em São Paulo? Porque faltou isso ao longo desse tempo inteiro. Até pra gente que se diz bem informado, a gente não sabia direito. Imagina, né, a população que não tem nem tempo de parar para ver um jornal. Cris. Olha, de fato, eu acho que isso põe em evidência várias coisas, mas fica muito claro que tem aí um problema de comunicação, né? Por que esclarecer isso só agora? Isso não poderia ter sido esclarecido antes? Porque a explicação dele hoje de manhã no ICL é cristalina. Pressão do varejo, que estava perdendo. O varejo, né, os empresários varejistas, comércio, vão até os seus governadores, que pressionam no Congresso pela aprovação da medida, que não é do governo federal, é dos governadores, atendendo a um pleito de empresários do comércio, né, segundo agora dito pelo ministro, ex-ministro, candidato, bolsonaristas. Por que isso não foi dito antes, né, com toda essa clareza? Aí, a gente pode aqui especular um pouco, enfim, imaginar alguns cenários. Nós temos, na época, um Haddad ministro da Fazenda, né, e agora um Haddad candidato ao governo do estado de São Paulo. Claro que isso exige comportamentos e uma comunicação diferente, né? Ele, como ministro da Fazenda, talvez por alguma sensibilidade política, alguma questão sensível que estivesse também sendo discutida no Congresso, enfim, alguma outra questão, teria que ver o calendário político daquela época,
tenha sido discreto com relação, né, a essa taxa das blusinhas que acabou pesando sobre as costas dele e do governo federal e do presidente Lula. Como agora, né, não tem mais não é mais ministro, obviamente, e como candidato fica mais à vontade para explicar certas questões. Agora, é o que o Chico falou há pouco, o prejuízo está feito, né? Porque colou essa imagem do Tachad naquele momento. Isso é muito ruim, né? E ele agora, claro, como candidato, já percebendo isso, já está partindo para uma política de comunicação mais ofensiva, dando nome aos bois, botando os pingos nos is. Antes tarde do que nunca. É isso. Eu até quero virar um pouco a página aqui, trazer um assunto internacional. Agora há pouco, Cris, a gente falava sobre esse contato dos Bolsonaro, do clã Bolsonaro com o Trump para tentar uma intervenção no Brasil, nas nossas eleições. Mas eu quero falar especificamente sobre o Trump, mais uma fala, né? As falas do Trump sugerindo estender o conflito do Irã, que impactaram os mercados ao redor do mundo, deixando os investidores mais cautelosos. Essa declaração ele fez durante uma coletiva na Casa Branca e tem aqui um trecho que nós separamos, a nossa equipe separou sobre essa fala. Vamos assistir. Vamos atacá-los com extrema força nas próximas 2 a 3 semanas. Vamos levá-los de volta à Idade da Pedra, onde eles pertencem. Enquanto isso, as discussões estão em andamento. A mudança de regime não era nosso objetivo. Nunca dissemos mudança de regime. Mas a mudança de regime ocorreu devido à morte de todos os seus líderes originais. Todos eles estão mortos. Foi um pronunciamento, né, do Trump na Casa Branca, uma fala, e o preço do petróleo aumentou, o valor do dólar também, as bolsas de valores caíram nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. E no Brasil a situação foi diferente, o movimento foi diferente. O Ibovespa subiu um pouco, puxado justamente pelas empresas de petróleo que acabaram se beneficiando dessa alta lá fora. Mas ele joga com as palavras, né, Cris? Todos os dias, essa semana, a gente falava sobre negociações com o Irã e agora já muda de novo a história. Enfim. Ô, Gabi, só antes de passar para ele joga com as palavras e com os mercados. Claro. Né? Porque a fala dele de ontem, eu estou rindo, mas é gravíssimo, né? Jogou o petróleo de novo para cima. E quem estava sabendo do que ele ia falar pode ter ganho muito dinheiro, né? Mais cedo, nos mercados lá. Logo isso vai aparecer nos Estados Unidos. E então tem, de um lado, o Trump sempre operando o mercado ou permitindo que amigos dele operem o mercado, porque as falas dele fazem subir e descer o petróleo dependendo do que ele falar. E a outra coisa é essa história de mudança de regime no Irã. Não teve mudança de regime no Irã. Você matar o dirigente não quer dizer que o regime mudou. Você matou os dirigentes. No caso da Venezuela, eu acho que é um pouco diferente. A gente tem visto que a presidenta que ficou ali, não houve uma mudança de regime, mas houve uma mudança na forma de tratar os Estados Unidos. Mas no caso do Irã, acho que não dá para dizer. É mentiroso isso, é simplesmente uma mentira. Gente, o Irã se preparou a vida inteira exatamente para isso, para ter uma possibilidade de... Eles são capazes de mudar uma chefia de setor assim em 2 minutos. Pode matar um por minuto que não vai alterar nada. Não precisa procurar no LinkedIn quem vai ser o próximo dirigente. É diferente ali do regime do Maduro, ali numa casta que era você leva o Maduro, leva tudo. É isso. Sem contar que ele está falando do líder supremo, né? Está falando do presidente também. Cris. São 2 situações bem diferentes, Venezuela e Irã. A gente ainda vai entender direito, algum dia, o que aconteceu na Venezuela, mas para mim parece cada vez mais claro que houve uma negociação prévia. O governo dos Estados Unidos, gente de Trump, já estava em conversações com gente do governo da Venezuela. Entregou-se Maduro para preservar, de alguma forma, aquela estrutura de governo, né? De fato, não houve uma mudança de regime na Venezuela. Quem é a presidente? É quem era vice-presidente do Maduro, Delcy Rodrigues, que, aliás, hoje, se eu não estou enganada, teve as sanções que os Estados Unidos tinham imposto à figura dela, ela teve as sanções retiradas. Isso quer dizer muita coisa. Mas a gente ainda vai entender isso um dia. Vamos para o Irã, né, que é a situação
mais candente agora. Além dessa questão que o Rodrigo mencionou do mercado, muita gente está ganhando dinheiro com isso. Cada vez que o Trump fala, já vi algumas matérias na imprensa norte-americana investigando e tentando ver exatamente quem é que está mais se beneficiando dessas falas para ganhar dinheiro. Agora, a gente está num ambiente de total incerteza e volatilidade, porque nós estamos falando de uma guerra que sufocou ali o Irã acertadamente como estratégia para se defender, estrangulou o Estreito de Hormuz, só passa quem ele autoriza, quem ele não autoriza não passa, né? E isso é que, digamos assim, desnorteou os norte-americanos, o Trump. Eles não sabem o que fazer, eles não estavam preparados para essa estratégia do Irã, né, que vem dando certo. Claro que o Irã está pagando um custo altíssimo, está sendo bombardeado todo dia, milhares de pessoas, já mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000, 2.000, 3.000, algo assim, mortas. Aquele ataque inominável a uma escola de meninas, enfim, com muito custo, mas o Irã está se defendendo, né? E o Trump, de fato, não esperava por isso, não esperava essa estratégia de defesa inteligente do Irã. De fato, ele disse, já houve mudança de regime. Não houve, tanto é que a estratégia de defesa do Irã continua, né? Não basta matar algumas pessoas na liderança, né? Eles têm uma escala hierárquica que consegue seguir adiante com a estratégia previamente desenvolvida, né, estabelecida, já se preparando de antemão para essa guerra. Eles sabiam que seriam atacados em algum momento. E para encerrar, uma fala que me chamou muito a atenção, uma frase, uma expressão que o Trump usou que me chamou muito a atenção e que mostra a prepotência, a arrogância. E por isso os Estados Unidos erram tanto na sua relação com outros países, que é considerar os outros incivilizados. Ele diz, vamos devolvê-los à idade da pedra a qual eles pertencem. Nada mais enganoso. O Irã é originário, origem no Império Persa, um império milenar que resistiu historicamente a muitas tentativas de invasão e que aprendeu a se defender e que está mostrando essa capacidade de resposta aos Estados Unidos. Nossa, em matéria de civilização não dá nem para comparar, né? Não dá nem para começo. Se você pegar em tudo, né? Da literatura, a matemática, qualquer campo que você for, é um exemplo, talvez um dos maiores da humanidade de civilização. Sim. O Irã. Aí você usa uma expressão preconceituosa dessa, meu Deus, que erro. Não dava para esperar menos. É aquela coisa de achar que nós somos a civilização. Né? Claro. A história do orientalismo, né, do Eduardo Said. O Ocidente cria uma imagem de um Oriente incivilizado ou menos civilizado para justificar a sua superioridade moral e intelectual, que nada mais é do que uma operação ideológica para justificar por que o Ocidente, aí sim, é o centro do capitalismo nos últimos 500 anos, mas não da história da humanidade, né? Nos últimos 500 anos, o capitalismo, seja na Europa, seja do outro lado ali nos Estados Unidos, dominou. E aí você cria toda uma, né, você tem uma construção ideológica para dizer assim, lá é o Oriente, como se fosse uma coisa assim, os orientais, né? Primitivo, né? Primitivo. Essa é a ideia. A ideia do orientalismo, vale sempre a pena a gente lembrar aqui. Sim, né? muito Muito bem bom, lembrado. muito bom. A gente está falando do Trump e agora há pouco falando do clã Bolsonaro, Cris. A deputada Luciene Cavalcante, que é do PSOL, ela acionou a PGR para pedir apuração de possíveis crimes de atentado à soberania nacional e atentado à integridade nacional também por conta daquela fala das terras raras, né, brasileiras, dizendo que são a solução para os Estados Unidos. Uma fala que o Flávio Bolsonaro fez durante aquela conferência conservadora nos Estados Unidos. E nessa notícia crime, a Luciene aponta que as declarações revelam nítido alinhamento subserviente a interesses estratégicos de potência estrangeira, que traduzindo aqui, né, para todo mundo, é um entreguismo, no fim das contas. Então, talvez não fique por isso mesmo essa declaração do Flávio Bolsonaro, que, aliás, usou ali alguns termos e está tentando colar essa imagem, né, limpar a imagem dele e trazer uma imagem de moderado. De moderado não tem nada essa fala, né, Cris?
Gabi, eu assisti essa fala do Flávio Bolsonaro, ela é terrível, terrível. Ele tenta, de fato, construir uma imagem que não vai resistir na campanha eleitoral, mas ele tenta construir uma imagem moderado, coisa que não existe, né? Porque o pai dele não é, os filhos não são, né? Mas, enfim, ele está tentando construir essa imagem, mas ele não consegue, né? Porque é da natureza, está no DNA, entendeu? Então, o discurso dele, sim, ele tem um caráter entreguista absoluto. Eu até estava procurando aqui, eu anotei várias frases de tão chocada que eu fiquei, com o tom subserviente, submisso, sabe? Aos Estados Unidos, colocando o Brasil, dizendo, eu eleito presidente, o Brasil está à disposição dos Estados Unidos, né, para entregar o que nós temos, né, de valioso do ponto de vista estratégico hoje, né, os minerais críticos, entre eles as terras raras, né, sem esses minerais não haverá expansão da indústria digital, da inteligência artificial, e junto a isso, ele falou uma mentira atrás da outra. Ele disse que a eleição do Lula teve a ingerência do governo Biden, que botou dinheiro aqui dentro, teria botado dinheiro aqui dentro para eleger o Lula. Ou seja, ele bota em dúvida a eleição passada, a eleição do Lula, e levanta de uma forma, obviamente, ele tenta, aquela construção da frase, né, que é feita de uma forma que, se alguém for criticá-lo e eventualmente tentar puni-lo, né, ele diz, não foi bem isso que eu disse. Mas, para mim, ficou muito claro. Ele já levanta a possibilidade de acontecer alguma coisa nessas eleições, porque ele diz assim, se os votos forem bem contados, agora ele está falando já da próxima eleição. Então está muito claro, desde já, o interesse de tumultuar o processo eleitoral, de botar em dúvida, caso ele não seja eleito, né? E, por último, um terceiro aspecto muito, muito, muito perigoso do discurso dele foi de associar as facções criminosas, né, associá-las ao terrorismo. São coisas completamente diferentes. Facções criminosas, como o PCC, Comando Vermelho, são crime, puro e simples, né? É gente que pratica crimes para ganhar dinheiro. Organizações mafiosas. Terrorismo é uma outra coisa, que não quer dizer que não cometam crimes, mas está associado a uma questão ideológica, política, etc. São coisas diferentes, têm que ser tratadas pela legislação, pelo Estado, público, de maneiras diferentes. Agora, esse discurso dele, associando facções com o terrorismo, é exatamente música para os ouvidos do Trump. É isso que o Trump quer, é isso que em algum momento, né, pode dar origem a algum tipo de ação militar, né, uma ação de sabotagem da CIA, que historicamente está cheio aí na história da CIA e dos Estados Unidos. Então, Flávio Bolsonaro, né, abre caminho já com esse discurso, né, para uma clara associação dele com Trump, né, neste sentido, de fazer da América do Sul, da América Latina, um território onde ele poderá aqui implantar a militarização que ele, Trump, almeja para, de acordo com o que está lá na doutrina Monroe, que ele mesmo divulgou, né, transformar a América Latina no quintal dos Estados Unidos. Isso não pode acontecer e por isso essa iniciativa é muito importante para desmontar essa falsa figura de um Flávio Bolsonaro moderado. Isso não existe. Exatamente, é um Flávio Bolsonaro que quer abrir, né, o Brasil para uma intervenção. A Cris foi muito didática, e eu trazer também mais essa fala sobre o narcoterrorismo também, não só sobre as terras raras. Importantíssima, Cris, essa sua fala aqui, daqui a pouco a gente vai trazer o resultado da nossa enquete para o pessoal que está votando, mas tem ainda um assunto que a gente quer trazer aqui, Cris, que é o seguinte: a Polícia Militar de São Paulo decidiu aposentar aquele tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto. Para você que não se lembra desse nome, é o réu pelo assassinato da esposa.
a PM, a soldado Gisele Alves Santana, um caso que, infelizmente, tomou um noticiário por conta daquelas mensagens horrorosas que foram divulgadas, né? Aquela troca de mensagens, um discurso totalmente ligado a movimentos, né? Um discurso muito parecido com o que o movimento Red Pill prega nessas conversas de YouTube, enfim, nas redes sociais também. Essa decisão sobre a aposentadoria foi publicada hoje, nessa quinta-feira, no Diário Oficial do Estado, e com isso ele deixa o serviço ativo e passa a receber a aposentadoria integral. Sabe de quanto, Rodrigo? Aqui, ó. R$21 mil por mês, mais ou menos. Esse é o valor. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que abriu um processo interino contra o tenente-coronel e ele pode ser demitido e perder o posto e a patente, mesmo já estando na reserva. Isso é um absurdo e me lembrou muito o caso da aposentadoria compulsória dos magistrados. Por exemplo, aquele caso do TJ de Minas Gerais, aquele desembargador, o Majid Nawef Lawar, que tomou aquela decisão a respeito de uma menina. De pedofilia, né? De pedofilia, de uma menina, enfim, ele autorizou basicamente aquele caso, aí voltou atrás depois porque repercutiu muito mal, e aí o que aconteceu? Aposentadoria compulsória, né? É um prêmio, vamos premiar. E no caso do PM parece igual, né, Cris? Foi premiado com aposentadoria e Cris, recebido com um abraço, né? Quando foi preso na cadeia, parças, pelos né? os parças, pelos colegas. Um assassino, né? Um assassino, um feminicida premiado com uma aposentadoria integral concedida com uma rapidez inédita. Impressionante. Em uma semana, normalmente esse é um processo que demora algum tempo, mínimo, pelo menos alguns meses. Em uma semana ele consegue. Esse sujeito, que além de ter assassinado a esposa, como já está claro pelas perícias, pela investigação, né, mudou a cena do crime, cometeu fraude processual. E agora, né, mais do que de repente, com tamanha frieza, o cara tem tempo, né, de pensar, bom, preciso garantir logo a minha aposentadoria. Gente, que coisa macabra isso, né? Esse sujeito, ele tinha que ser expulso da corporação a bem do serviço público, perder patente, perder posto e perder essa aposentadoria integral. A polícia militar mostra, mais uma vez, né, o seu espírito de corpo, né? Como ela protege os seus, né? Aquilo que a gente viu no abraço, que a Gabi mencionou, a gente vê, de uma certa forma, né, o abraço refletido agora nessa aposentadoria integral concedida com toda essa rapidez. É isso, né? Infelizmente, né, a Polícia Militar de São Paulo dando este péssimo exemplo. Bom, claro, é importante dizer, a Corregedoria abriu um processo, né, ele poderá sim, a gente espera que ele perca a patente, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, essa concessão rápida de aposentadoria integral é mais um tapa na cara da sociedade, como se diz hoje em dia, sabe? Cris, e num momento assim, que é crucial, que a gente vem falando sobre os casos de feminicídio, que há um aumento também da divulgação, claro, né? Quanto mais as mulheres se conscientizam, mais a sociedade se conscientiza, mais esses casos aparecem. Não é de hoje que temos feminicídios, mas há uma explosão desses casos, desses números cada vez mais graves. E ver uma notícia como essa, né? No meio a tanta repercussão, é realmente um escárnio. Não só com as mulheres, mas com toda a sociedade, né? Que recado que você está dando para essas você vítimas? Pega o governo de São Paulo, o governo do Tarcísio, é o governo que está assim, mais do que patente, que deixou de gastar verba para combater o feminicídio. Ele deixa de gastar, porque ele acha que não é um problema. Desmontou as políticas às poucas que haviam, né? Sim, ele desmancha tudo. Aí é dentro dessa mesma estrutura que esse sujeito é premiado, com R$21 mil. É o recado que você dá para toda a sociedade e também para as famílias das vítimas, né? Enfim.
realmente, essa notícia desce, assim, até de uma maneira a me revirar o estômago, assim, Cris. Realmente, a gente já não aguenta mais falar sobre isso, mas precisamos falar porque, enfim, estamos em ano eleitoral e é necessário que, enfim, candidatos, pré-candidatos a governo do Estado, o governo federal, precisam levar a sério essas políticas. É preciso investir, né? Sim, investir e apoiar também o serviço para que essas mulheres sejam protegidas. Obrigada, Cris. Importante ter você com a gente. Obrigada por essa fala sempre. Valeu, Cris. Obrigada, pessoal. Bom feriado para vocês. Boa Páscoa, querida. Excelente feriado também para a Cristina Serra, que ficou com a gente aqui até o final, Rodrigo. Eu prometi que eu ia trazer o resultado da nossa enquete. Opa, vamos ver se meu voto deu certo aí. Bets, né? Foi uma fala muito forte na entrevista do ex-ministro Fernando Haddad. Ainda não me acostumei. Pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, o Fernando Haddad. O governo Lula deveria proibir as bets no Brasil. Esse é o resultado. Você votou no nosso chat do YouTube. Sim, 95%. Não 5%, Chico. Tá vendo? Não, meu voto é isso aí, 95%. Tem que acabar, cara. É uma desgraça para saúde mental, para a mesa das famílias, para tirar dinheiro da comida. E para a economia brasileira, né? Quando você pega a Associação dos Supermercados, dos donos dos supermercados, preocupados com isso, é porque o negócio é grave. As pessoas não conseguem fazer nenhum crediário para comprar algo útil para casa porque estão devendo já para as bets, né? Então você atrapalha o giro da economia brasileira também. Isso é grave. Você falou do Haddad, que você não se acostumou a chamá-lo de ex-ministro. Ele tem a cara de ministro. Mas sabe que ele tem uma cara de governador de São Paulo também? Tá com cara, tá? Com cara de governador de São Paulo. Tá com cara de governador. Se ele conseguir, e principalmente se ele conseguir tirar toda essa má fama que ele ganhou aí, por conta de uma comunicação errada que o governo federal fez, ele pode triunfar sim. Já teve um primeiro termômetro. Começou bem, aqui no ICL, começou bem. Exclusiva que é o N1, ao ICL Notícias, primeira edição. Pessoal, agradecer a todos que participaram deste programa, não só você que votou, mas você que comentou no nosso chat também, que deu o like na nossa transmissão sempre do YouTube. Cláudia Fernandes, Helena Lima, Márcia Batista, Margarete Gomes, Douglas Neves e toda a nossa audiência que ficou com a gente até o final nesse pré-feriado. Boa Páscoa para quem é de Páscoa, bom feriado, bom descanso para quem for descansar. E a gente está de volta na segunda-feira, não é isso? Opa, é isso aí. Boa Páscoa. Boa Páscoa, pessoal. Aproveitem. Aproveitem, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Turma, olha só essas cenas do nosso documentário sobre a China. Bora conhecer uma das empresas de tecnologia mais bombadas da China? Vem comigo conhecer a Deep Robotics. Our robotic dog has many applications. They can entertain people, take care of old people by monitor his condition. They can help the people to prevent their home from stealing. The robot can patrol and inspect for a certain residential area or inside the factory to check if there are any potential fire is just happened.